vamos falar sobre a porta aberta. Lá no João capítulo 10, versículo 9, Jesus falou assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Nós sabemos que quando Noé ele construiu aquela arca, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Aquela porta já representava a Cristo, que é essa porta. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa porta. Porta de salvação. Jesus, uma certa feita, em Mateus no capítulo 25, quando ele está falando acerca da parábola das 10 virgens, Jesus conta uma coisa interessante. Aquelas que não estavam preparadas, foram preparar azeite, aquelas 5 nécias, quando chegam lá, a porta já estão batendo. E quem está dentro abre a porta e diz o quê? Eu não vos conheço. Então, essa porta ela está aberta hoje. Mas um dia essa porta vai se fechar. Esse texto que nós temos aqui no capítulo 22 e verso 17 de Apocalipse, a gente pode entender esse texto na sua totalidade, ou podemos entender de outra forma. Veja que aqui está dizendo bem assim: o Espírito, aqui é o Espírito Santo, e a noiva dizem vem. Veja que aqui é o Espírito Santo e a noiva. Quem é a noiva aqui? A igreja. A igreja redimida, a igreja lavada, remida pelo sangue. Aqui são os redimidos, aqueles que foram levados, arrebatados para viver na eternidade com Cristo eternamente. Veja que podemos entender aqui, esse texto aqui, veja que o Espírito, a noiva e aqueles que ouvem e aqueles que têm sede, para beber de quê? Dessa água da vida. O Espírito, a noiva e aqueles que têm ouvido estão sendo convidados para quê? Para beber dessa água. E é de graça. Amém. Lá no João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus, no último dia da festa, se levanta e diz bem assim: aquele que tem sede vem a mim, e aquele que crê em mim, como diz as do seu interior, jorrará rios. Rios de água viva. Então, esse convite é posto diante de nós, porque é o Espírito diante da noiva. Tanto o Espírito como a noiva dizem vem, é um convite. Nós vamos entender nessa noite que tem muitas profecias que se cumpriram, e vamos entender que tem 4 fatos interessantes que falam ou apontam para o fim. Se você quiser anotar, tem 4 fatos hoje que apontam para o final. Lá no Ezequiel, no capítulo 7, Ezequiel diz assim, no versículo 1: o fim vem. O fim vem. Esse fim está próximo. A igreja primitiva, ela servia a Deus como se Jesus fosse retornar hoje. Eles acreditavam em uma vinda iminente. O que é uma coisa iminente? Agora, daqui a pouco, daqui a 1 minuto, daqui quando esse culto acabar, daqui quando o pregador acabar de pregar, quando for cantado o último louvor, quando for dada alguma oportunidade. A igreja primitiva, ela vivia nessa perspectiva. Então, existem 4 fatos hoje que apontam claramente, pastor Alanuso, para o fim de tudo. Então,
Então, um dos fatos que apontam para a volta de Jesus é esse aumento na tecnologia. E eu digo outra coisa. O segundo fato é o movimento coletivo em direção a um governo unido na Europa. Eu vou repetir, viu? O segundo fato, o segundo ponto que aponta para a volta iminente de Jesus é um movimento concernente a um governo único na Europa. Veja que as nações, elas estão tudo se movimentando. Por quê? Eles querem uma moeda única, um governo único. E isso já é uma plataforma para quem? Para o anticristo. Tudo está sendo preparado, Ira, nos bastidores. Veja que a pandemia trabalhou na mentalidade do pessoal, das pessoas. Veja que as pessoas compram muito hoje pela internet. Muitas empresas hoje fechou. O que é que as empresas fazem? Contrata você para ficar em casa, fazendo todo esse serviço. Uma pessoa faz um monte de serviço que levava-se mais de 30 pessoas fazendo, uma pessoa só. A pandemia, o lockdown, foi uma preparação na mente humana para isso. Foi preparando a mente das pessoas para isso. O Pix. Preparando também a mente das pessoas para quando assim, não existe mais dinheiro físico. O Drex, virtual. O Drex, já estamos estudando o Drex. Sim. Então, essas questões é bom, mas está preparando a mente das pessoas para isso. O terceiro é o crescimento e a evolução em direção a uma economia global. O quarto ponto, o quarto fato que nos mostra que o fim está próximo é o retorno do povo judeu para Israel. Então, esses quatro fatos hoje apontam para um fim eminente, para a volta de Cristo. Então, o que acontece? Jesus hoje está preparando a sua noiva, purificando ela, santificando ela, arrumando ela. Para quê? Para esse glorioso dia. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Em um abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido. Eu paro aqui. Um abrir e fechar de olhos está falando de milésimo de segundo. Aí, já piscou. Vai ser assim. Ele quer trazer a ideia, pastor, que vai ser algo instantâneo, rápido. Irmão, vai ser rápido isso. Vamos receber um corpo glorificado, igual de Cristo. É igual de Cristo, glorificado, transformado. Vai chegar um momento, irmãos, que a igreja ela vai ser levada. Hoje ou amanhã. Quando eu falo igreja, não estou falando da igreja como uma organização, 4 paredes, CNPJ. Estou falando de igreja como organismo. Que Paulo disse que em todos os lugares, aqueles que invocam o nome do Senhor, essa igreja é dos 4 cantos que Deus ele vem para buscar a sua igreja. Agora o que acontece? Essa igreja que nem a gente leu aqui, ela tem que estar o quê? Adornada. Além de estar adornada, ela tem que estar buscando o quê? Uma vida de santidade. Deus não é que o diabo luta para tirar essa pureza da igreja, essa santidade da igreja. Mas
Mas nessa noite eu estou pregando para um povo simples, que ainda acredita em santidade e pureza. É essa igreja que Cristo vem buscar. Uma igreja lavada, remida, virgem, santa, para morar com Ele. É essa igreja. Eita glória. É essa igreja. Uma certa feira, abrindo parênteses, a gente pode perguntar assim, mas existe? Parece até que nós estamos fazendo a pergunta que Elias fez a Deus. Quando Jezabel disse que ia matar, ele disse: Deus, sou eu que fiquei, derrubar os seus altares, matar todos os seus ofertas. Deus falou assim: Elias, você está enganado. Eu tenho 7.000 que você não está vendo, que não dobrou e não beijou os pés do lado. Deus tem, irmão, os seus escolhidos, que estão se preparando para esse momento. Deus tem os seus escolhidos que entendem que aqui não é o nosso lugar. Deus tem os seus escolhidos que não se vendem, que não se trocam, que não se prostituem, que não está vivendo conforme o sistema deste mundo, mas está sim se reservando e se preparando para este dia. Deus tem seus escolhidos. Não estou falando aqui de predestinação. Estou dizendo que Deus, quando olha para essa igreja como organismo, Ele sabe. Sabe aqueles que estão vivendo longe do sistema, que estão vivendo uma vida separada, porque ser santo é viver separado. Então, irmãos, precisamos entender essa verdade e viver essa verdade. A porta hoje está aberta. E o que é que Deus está dizendo? O que é que o Espírito está dizendo? O que é que a noiva, que a igreja está dizendo? Quem tem sede, venha. É um convite. Quem está escutando e ouvindo, venha e venha tomar de graça de quê? Da água. Então encerro nessa noite, dizendo aos irmãos: a porta está aberta. Não saia dessa porta. Se você entrou, fica lá dentro, pelo amor de Deus. Porque quando a porta se fechar, quem estiver fora, não entra mais não. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eita. Hoje a porta está fechada por mim. Fora. Glória a Deus. Vamos orar. Quarta-feira, sempre de oração. Quinta-feira, culto da bênção. Domingo, culto de louvor e adoração. Agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos exortou e nos trouxe para mais perto, porque exortar é chamar para perto, é falar no pé da orelha, chamar a atenção. Pai, o Senhor não quer que nenhum dos seus se percam, e nós estamos aqui, Senhor, nessa fé, acreditando na volta iminente do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa cada um que compareceu aqui nessa noite. Te peço que nesse mês de setembro a bênção do Senhor, meu Pai, venha recalcada, sacudida e transbordando sobre a vida dos meus irmãos. Nos dá um sono reparador, nos desperta, Senhor, na madrugada para buscar a tua face. Nos dá um restante de semana debaixo da tua bênção. Muito obrigado. Nos conduz em paz. Os mesmos anjos que nos trouxe, que nos leve, nos guardando, nos escoltando, nos protegendo, meu Pai, de todo laço, de toda seta, de todo dado, de todo mal, no nome de Jesus. Por tudo isso, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E a igreja diz: Amém. Boa noite.